Ok. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro de Políticas Linguísticas Educacionais. Eu sou a professora Charlot, eu pertenço ao grupo de pesquisa de Políticas Linguísticas Críticas, que está organizando esse evento em parceria com diversas universidades no Brasil e no exterior. Hoje nós vamos dar continuidade ao GT3, Gestão Democrática e Diálogos Escola-Comunidade. Logo, nós vamos disponibilizar para vocês o link para vocês receberem certificação. Então, fiquem conosco aí durante o evento. Convido vocês a participarem por meio do chat, fazerem perguntas, comentários, que nós vamos interagir com as apresentadoras. Vamos começar então com a Emanuele. Ela vai apresentar o seguinte tema: A luta não se acaba, se reinventa. O ensino de espanhol nas escolas gaúchas. Olá, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuele, eu sou doutoranda do PPGL da UFSM e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Luta Não Se Acaba, Se Reinventa, o Ensino de Espanhol nas Escolas Gaúchas. Eu optei por trazer essa citação do Paulo Freire, a luta não se acaba, se reinventa, pensando na luta do movimento Fica Espanhol e da inserção do ensino de língua espanhola nas escolas, tanto a nível estadual como a nível nacional, no sentido de que a gente tem, às vezes, ganhos a partir de leis, mas a nossa luta ela nunca se acaba, ela sempre se reinventa e a gente precisa ficar reinventando as formas de lutar. Eu gosto muito de pensar nesse desenvolvimento da curricularização do espanhol, das inclusões e retiradas do currículo do espanhol a partir dos momentos históricos, porque ela é bem significativa. Nós tivemos uma primeira aparição do espanhol em 1919, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 1942, o espanhol ele foi completamente excluído do currículo gaúcho e do currículo nacional. Já em 2005, a gente teve a grande lei do espanhol, né, que foi a lei que propunha a oferta obrigatória do ensino do espanhol com a matrícula facultativa. Já em 2006, a gente teve aí essa lei sendo revogada pelo governo Temer, né, e sendo somente inserida no currículo escolar o ensino do inglês, ou seja, a gente não tem somente uma exclusão da língua espanhola, mas de toda a diversidade linguística que existe no país. E aí, no ano de 2018, graças às lutas do movimento Fica Espanhol, que iniciou aqui no Rio Grande do Sul e se espalhou por frentes em todo o Brasil, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a aprovação da EC 74/2018, que determinava a oferta obrigatória da língua espanhola no ensino fundamental e médio com a matrícula facultativa, e depois disso a gente teve várias frentes parlamentares para tentar defender para que essa lei fosse mantida, para que a gente tivesse uma fiscalização para que a lei ela fosse de fato cumprida nas escolas. Bem, Bem, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que, como professores, nós somos políticos. E quando a gente fala de político, não é somente um partido político, mas uma escolha política, no sentido de ter os nossos objetivos, os nossos sonhos, o motivo das nossas lutas muito bem claros, para que a gente possa estar desenvolvendo, estar nos desenvolvendo nessa educação na busca por algo que nos motiva. Então, nós tivemos aí, durante a luta do movimento Fica Espanhol, inúmeras inserções e retiradas do espanhol do currículo. Muitas escolas elas não ofertaram a língua espanhola até hoje. O espanhol ele foi retirado do Enem e do novo ensino médio, o que também é algo que não é positivo, né? Que mostra que a luta ela não se acaba, ela de fato se reinventa. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o recente processo de municipalização, no qual eles estão tirando a língua espanhola do currículo para tentar deixar o ensino fundamental como uma competência do município. Bem, aqui eu trouxe de vermelhinho os países que eles fazem parte
os países que circulam o nosso país que falam a língua espanhola, e de verde eu trouxe o nosso país, né, que fala a língua portuguesa, para que a gente tenha uma ideia de fato do que está acontecendo aqui. E eu gosto muito dessa metáfora do Calvé, que ele diz que não existem línguas dominadas ou dominantes, mas sim falantes, que são dominados e dominantes. Então, a gente está ensinando uma língua, às vezes, que não faz parte do contexto do aluno. No caso das fronteiras gaúchas aqui, não é algo positivo. A gente trazer o espanhol como uma língua estrangeira para muitos estudantes que no seu dia a dia eles falam o espanhol também não é algo positivo. E a gente não está falando de uma língua que é dominada ou dominante, a gente está falando de um sujeito que, na verdade, ele é dominado ou ele é dominante, né? E aí eu trago que o essencial não é que a gente pense que a luta do movimento Fica Espanhol ela se acabou com as leis que foram inseridas nos últimos anos, mas que a gente pense que a luta ela precisa se reinventar. Agora a gente precisa pensar em que espanhol a gente vai ensinar. A gente precisa ter uma luta para que de fato a lei ela seja instalada nas escolas, né? Nós fizemos uma pesquisa recente aqui nas escolas de fronteira com a Argentina, e essas escolas elas não oferecem a língua espanhola. E aí a gente pergunta qual que é a nossa luta agora? Como a gente tem que mudar essa luta? Em que direção a gente vai ter que lutar neste momento? E aí o Paulo Freire ele nos traz que como a gente vive em um contexto histórico, de circunstâncias históricas e sociais, a gente nunca vai ter uma luta que realmente se acabou, mas sim uma luta que vai estar sempre se reinventando, que a gente vai ter que buscar novos caminhos para estar lutando. Bem, eu trago aqui a forma como a Assembleia Legislativa Gaúcha ela apresenta todo esse movimento de inserção da PEC 74 de 2018, né? E a gente nota a forma como eles trazem, né? Pensando numa política linguística, né? Então, nós temos os deputados que querem a manutenção do espanhol nas escolas gaúchas. Em um primeiro momento, não havia, né, a língua espanhola sendo ofertada. Então, não tem como a gente ter uma manutenção de algo que nem sequer era ofertado, né? Segundo momento é que as universidades e os institutos federais querem manter o ensino do espanhol. Não é só as universidades e os institutos federais, por mais que essas duas instituições estejam à frente no movimento de luta do Fica Espanhol, a gente tem aí toda uma comunidade sendo mobilizada, nós temos alunos, nós temos famílias, nós temos os pais de alunos, a comunidade em si, então teve um amplo movimento, né? Não somente de universidades e institutos federais. A Comissão da Educação defende a manutenção da língua espanhola, mais uma vez, a manutenção de algo que até então não existia, porque a lei do governo Temer simplesmente retirou essa lei do currículo, né? Aprovada a lei da PEC que impõe o ensino da língua espanhola. E aqui a gente pensa no sentido de impor. Se de fato o ensino de língua espanhola fosse imposto nas escolas gaúchas, a gente não teria esse problema de que muitas escolas não oferecem o espanhol, por exemplo. A gente não teria que criar frentes parlamentares para fiscalização do ensino da língua, né? Não, de fato, não foi uma lei que foi imposta, e sim uma lei, como diz o Calvé, né, criada em vivo, a partir do movimento social, de inúmeras frentes, de inúmeros âmbitos sociais, né? Não somente as instituições e as universidades, né? Bem, aqui a gente tem mais uma notícia de 2019. A Frente Parlamentar vai fiscalizar a implementação obrigatória do espanhol na rede pública. Em 2023, instalada a Frente Parlamentar em defesa do ensino do espanhol. Então, essas notícias, elas nos mostram, né, que a gente tem que instalar uma frente parlamentar porque, de fato, a lei ela não está sendo cumprida, né? A gente precisa instalar uma frente parlamentar que defenda, né, que essa lei seja cumprida. Então, nos mostra que a gente precisa reinventar a forma de lutar, mas nunca parar de lutar. Aqui nós temos, então, umas fotos do movimento Fica Espanhol, que foi, de fato, um movimento de intensa luta, né? E aí a questão de que a gente nunca pode parar de lutar, nunca desistir da pelea, mas cambiar a forma de pelear, mudar a forma de lutar, como nos mostra o Paulo Freire, né? E que esse ato político, ele é intrínseco a nós professores, né? A gente, enquanto professores, nós somos agentes políticos e linguísticos, agentes de transformação, e a partir das classes de línguas nós somos capazes
de mudar, de fazer com que o sujeito ele tenha uma consciência, de impulsionar para uma verdadeira educação crítica e cidadã, né? Então, isso significa que nós, enquanto professores, antes da gente dar aula, né, a gente tem que ter claras as nossas opções políticas, os nossos sonhos, as nossas iniciativas, né? E aí eu trago muito a questão da fronteira sempre para refletir, que é uma região que a gente trabalha bastante, que é uma região em que a gente está ensinando o espanhol como uma língua estrangeira, sendo que, na verdade, os alunos eles têm no seu dia a dia um grande fluxo de gente atravessando as balsas e atravessando as pontes, gente que fala a língua espanhola. Então, essas crianças, esses estudantes que estão na escola, de fato, eles têm a língua espanhola como uma língua do cotidiano e não como uma língua estrangeira. Então, a gente lá na escola e ensinar para eles as letras do alfabeto, a gente ensinar para eles como eles têm que falar bom dia, boa tarde, boa noite, a partir de uma língua estrangeira, considerando o espanhol como uma língua estrangeira, é reprimir esses conhecimentos dos falantes, porque eles já falam bom dia, boa tarde, boa noite no seu dia a dia, eles não precisam que alguém ensine a eles a falar isso. E aí nós temos um outro olhar, um outro movimento que a gente precisa lutar, né? Uma nova frente, uma nova forma de pelear, como diz o Paulo Freire. Então, nós, enquanto professores, a partir do nosso lugar de atuação, a gente tem instrumentos, às vezes mais claros, às vezes não, de luta, e a gente precisa, então, ter claro por que a gente está lutando e nunca desistir dessa luta, sempre tentar ressignificar ela. Aqui eu trago algumas das referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos sua apresentação, Emanuele, um tema muito importante para todas as escolas de fronteira na América do Sul, que fazem fronteira com o Brasil aqui da América do Sul. Você trouxe aqui um posicionamento da universidade se envolvendo com uma luta, com uma questão política das escolas, né? Uma realidade também nas escolas do Paraná. Então, foi muito boa sua apresentação, trouxe essa visão decolonial de língua e tratou realmente do âmbito político da língua, tão importante para nós. Na sequência, eu convido a Cassandra e a Josefa. Elas vão tratar da seguinte temática nesta noite: quiromancia cigana. Isso. Desconstruindo estereótipos e valorizando práticas culturais. Tudo certo, Josefa? Tudo certo, Cassandra? Sim. Ok. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje, né, é uma alegria para nós estarmos aqui no segundo encontro de política linguística. E para a noite de hoje, a gente trouxe a temática quiromancia cigana, né, desconstruindo os estereótipos e valorizando as práticas culturais. Então, eu me chamo Josefa Félix do Nascimento, sou doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e logo mais Cassandra, né, irá se apresentar, irá falar um pouquinho sobre as suas práticas culturais ciganas. Ela que é discente do curso de Psicologia pela Uniateneu. Então, por que é importante falar da quiromancia, falar da desconstrução, né, de estereótipos em relação a essa temática tão importante? Durante muitos anos, durante muitos séculos, né, desde que os ciganos chegaram ao Brasil, eles são alvo de muito preconceito, de muita violência psicológica, física, e dentro desse processo de violência, a quiromancia tem sofrido diversas críticas, uma vez que é colocada em alguns momentos como aspectos de bruxaria, como que as ciganas utilizam para roubar, né? Então, são diversos os pontos negativos colocados pelo senso comum, pela sociedade considerada brasileira, padrão, em relação aos moldes da cultura cigana. Então, considerando esses pontos, é necessário que a educação tenha um papel primordial no processo de reflexão sobre a importância de respeitar e valorizar as práticas culturais ciganas. E como trazer essa reflexão para a sociedade a partir da escola. Então, nós somos advindos de uma cultura colonial.
E dentro desse processo, a gente vai aprendendo com o meio, com aquele meio em que a gente vive. Então, uma vez que nós, professores, conseguimos trabalhar a reflexão por uma ótica da desconstrução dos estereótipos, a gente pode transformar os nossos adolescentes, né, em pessoas com um pensamento mais crítico e mais voltado para a desconstrução de saberes. E aí os alunos que hoje estão na sala de aula, eles podem refletir sobre o porquê de considerar os ciganos pessoas que são ladras, pessoas que são ruins, pessoas que roubam crianças, sendo que eles nunca viram coisas desse tipo e eles não vivenciaram, né? Então, o que de fato eles reproduzem é aquilo que eles aprendem com uma cultura ainda colonial. Então, a escola, ela tem esse papel também no processo de desconstrução de valores, né, em relação às culturas de povos tradicionais. Então, essa reflexão ela é muito importante que venha a nascer dentro do âmbito escolar. E com esse nascer, a gente pode trabalhar o reconhecimento da riqueza e da diversidade cultural que os ciganos trazem para a comunidade, porque os ciganos eles têm um papel importante na construção da nossa sociedade brasileira. Então, não é apenas a quiromancia que faz parte da tradição cigana. Nós temos as línguas ciganas, nós temos diversas outras coisas que fazem parte da cultura cigana. E eles vieram ao Brasil em 1574, trouxeram diversas riquezas, e nós temos diversas coisas correlacionadas às culturas ciganas. Então, não há uma necessidade de, até os dias atuais, nós termos um olhar voltado para questões coloniais que nos fazem ver os ciganos com um olhar ainda estereotipado. Então, essa reflexão no âmbito escolar vai trazer esse reconhecimento, a importância dos ciganos, da cultura cigana, para a nossa sociedade brasileira. E para discutir essas questões, enquanto professora de língua portuguesa na rede estadual, eu costumo trabalhar com os meus alunos em uma disciplina integradora, que inclusive é voltada para a decolonialidade, alguns aspectos que são das teorias de Spolsky, Cristine Goski Severo, Ricardo Nascimento Abreu. Então, em relação a Spolsky, a gente trabalha muito no colégio a questão da análise da política linguística dos povos ciganos. Inclusive, agora nós estamos desenvolvendo um trabalho de campo, onde os alunos eles vão poder visitar a comunidade cigana e perceber que os ciganos não são tudo aquilo que a sociedade propaga, né? E nesse processo de inserção dos jovens dentro da comunidade, eles vão poder perceber as práticas culturais ciganas, assim como as práticas linguísticas ciganas que são declaradas, praticadas e percebidas na sociedade. E dentro desse mesmo viés, temos também a dissertação de mestrado de Nascimento, que vai falar sobre as políticas linguísticas no contexto cigano, como o cigano utiliza sua língua, a questão das regras que são colocadas na comunidade, dentre elas a de que os ciganos não podem ensinar sua língua. Então, existem regras, existe uma tradição cultural na comunidade que precisa ser respeitada. E nós precisamos ter esse olhar sensível para as culturas e práticas dos povos ciganos. Temos ainda a questão de Boaventura de Souza Santos, que vai falar sobre a importância de reconhecer os saberes marginalizados, ou seja, no caso da quiromancia, de percebermos que não é um ato de bruxaria, que cigano não é religião, mas que é um dom que os ciganos trazem consigo, a questão do lermão, de tirar cartas, mas que não é voltado para a bruxaria e que eles não fazem isso para um mal social. Eles fazem isso porque é um dom espiritual que foi atribuído a eles. Então, temos também Ricardo Nascimento Abreu e Cristine Goski, que vai discutir a importância da diversidade linguística e dos direitos linguísticos. E aí, trabalhar dentro da sala de aula com esse viés, né? De mostrar aos alunos que os povos ciganos têm a sua cultura e que nós, enquanto sujeitos, precisamos respeitar e valorizar a cultura do outro, que tem total valor, assim como a nossa. Aqui eu trago uma foto, né, que é voltada para a quiromancia,
Cassandra, nessa foto nós temos a imagem de Cassandra, Cassandra fazendo a simulação da leitura de mão em mim. E aí, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Cassandra e ela vai falar um pouquinho do seu dia a dia em relação ao corta-cartas, a Santa Sara, a leitura de mão. Então, essa parte específica de como funciona a leitura de mão, a questão das cartas, eu optei por deixar para ela, porque nada mais importante do que os próprios ciganos terem vez e voz em nossa sociedade. Porque, por mais importante que nós, pesquisadores, busquemos, né, informações nas comunidades para sensibilizar a sociedade, assim como também é importante que os nossos alunos eles tenham conhecimento da importância de valorizar a cultura do outro, nada mais importante do que dar espaço a quem de fato pode falar por si, falar com propriedade e falar a partir da sua vivência diária desde criança. Então, neste momento, eu passo a palavra à Cassandra, que vai falar um pouquinho sobre o seu dia a dia enquanto pessoa que é espiritualizada e que tem um dom divino desde a infância. Cassandra? Gratidão, Josefa. Josi, chamo de Josi. Gratidão. Primeiramente, quero agradecer, né, todos vocês. Ai, Deus meu, acho que a câmera não está. Tá tudo ok? Olá? Sim, Cassandra, estamos te vendo. Sim. Olá, meus amores. Primeiramente, agradecer por essa grande oportunidade, né, de outras que bom também, gratidão pelas escolas, né, assim, as culturas, as situações, porque sempre aprendemos na escola, dentro de casa ou na escola. Muito importante. Só tem fazer algo, posso ser Deus meu, algo sobre religião. Também existe uma situação em que as pessoas se apropriam da questão da leitura de cartas, da boa de café, da leitura de mão, para se dizerem cigano e às vezes não são. Então é muito complicado. Não tem assim como é que eu posso dizer, Deus meu, fazer alguma situação em que as pessoas acham que todos são chamados charlatões. Porque a leitura de mão ele é passada de geração para geração. É isto? Dos avós, os mais antigos, né? Só que algumas pessoas acabaram se apropriando das questões para ganhar dinheiro, essas coisas, e nós, como ciganos, acabamos que ficamos tipo como se tivesse como se fosse um misticismo, né? Eu acho que creio que seja isso. Então, assim, a leitura, o dia a dia de uma cigana, geralmente tem as ciganas que colocam cartas na rua, né? Sempre foi milenar a leitura de mão, inclusive até alguns reis, né, da época muito antiga, só faziam alguma situação se caso as ciganas lessem a mão, só fazia algum projeto de vida se caso falasse que iria dar certo. Vou só tirar aqui o fone que está um pouco dando eco. Então, assim, só que hoje, por exemplo, a minha pessoa, Cassandra, eu gosto de colocar as cartas na minha residência. Tanto que primeiro fui lá para a árvore, não estava pegando muito a questão da audição, alguma coisa do tipo. A internet também falhou. Nós somos muito assim na natureza. Eu gosto de colocar no meu cantinho, porque é uma energia da natureza, da árvore, das raízes, né? Nós também fazemos chás, fazemos a leitura de mão, mas num ambiente apropriado. Nem todos, Cassandra, todos os ciganos são dessa forma? Não. Tem outras práticas que será na rua,
a abordagem, tá? Inclusive, nós estamos lutando muito sobre a questão da abordagem. Por que a abordagem? Porque tem algumas ciganas que, ou seja, puxam, né? Mas é algo antigo, né? Estamos tentando ver se conseguimos umas tendas para que as pessoas procuram as pessoas delas. No meu caso, as pessoas me procuram. Não é que a pessoa dela está errada. É uma forma que a pessoa dela livre. Eu chamo de drabo livre. O que é o drabo? O drabo seja leitura de sorte, né? Seja na boa de café, seja na leitura de mão, seja o chai, que todos nós temos nosso clã, são chamados clãs, né? Cada ciganos, eles têm uma forma de vivência. Existe os calons, existe os caldeirastes, existe o cinti. Cada um de nós temos uma forma de, como eu posso dizer, Deus meu, de viver. A minha pessoa, por exemplo, eu sou estudante de psicologia, mas não deixei os costumes, desde a vivência das cartas, desde a questão dos costumes das vestes, não é isso? Então, assim, é muito complicado, porque agora há uma perseguição sobre a questão o preconceito é muito grande. Tem alguns ciganos que não querem mais vivenciar, se viver como gajon. Gajon significa uma pessoa que não são ciganos, mas às vezes é até uma forma de sobrevivência. Não é legal, porque às vezes a pessoa chamando de tantos nomes, mas costumes são costumes. Então, assim, é muito difícil a sobrevivência nessa questão, né, em que vivemos hoje. Mas que bom, a gente fica feliz que tem pessoas que gostam, as universidades, as escolas, como vocês, como a Josi falou também. Então, assim, Paulo Freire, a moça anterior, achei muito interessante, né? Então, assim, é tão interessante sabermos que as pessoas, eles interessam pela nossa cultura, de saber o que é uma leitura de carta, o que é uma borra de café, como funciona, porque não é uma religião, é algo milenar. Mas se não tivermos alguma situação que as pessoas... o preconceito é uma situação muito interessante. Costumo dizer que preconceito é para quem não tem conhecimento. E às vezes até isto. As pessoas têm o conhecimento, mas não perguntam. Adoro quando uma pessoa pergunta na rua, moça, como é que funciona isso? Mas eles têm medo também de nós, até um pouco, né? Mas eu paro. A minha pessoa para ouvir, que a pergunta é sempre interessante. Quando a pessoa pergunta, elas querem saber. Então, assim, é muito interessante, né? Então, assim, a borra de café, são 3 situações. A borra de café, no caso que minha pessoa faz, borra de café, cartas e a leitura de mão. Mas no mesmo ambiente, na minha casa, na minha residência. Por quê? Porque é uma questão espiritual, porque na rua tem outros ciganos que fazem na rua, ou seja, né, assim, abordar. No caso, não sei se seria o certo, né? Mas é algo tradicional, não seja uma crítica. Às vezes, nós estamos lutando para que isto venha fazer as tendas, para que não seja aquela abordagem, porque as pessoas são muito preconceituosas. Cassandra, Quer dizer, feitiço. Oi, meu amor. podemos finalizar? Pode, meu amor. Eu falei demais. É por Perdão. conta do tempo, viu? Não, tranquilo, é só por conta do tempo. Não, sim, é porque eu só tenho... Então, nós trouxemos aqui a experiência, né, de Cassandra, Sim. e obrigada a todos, né, pela oportunidade. Gratidão. Nós que agradecemos imensamente. Foi muito bom te ouvir, Cassandra. A gente gostaria de ficar mais aqui te ouvindo.
mas nós temos que dar a vez para os outros participantes. Muito obrigada pela intervenção de vocês. Foi algo que eu nunca vi sendo apresentado na universidade, num evento científico. Vocês discutiram a diversidade cultural de um viés bastante decolonial. A Josefa conseguiu trazer a relação entre o campo teórico das políticas linguísticas com a sua pesquisa em campo de uma maneira fenomenal. Parabéns pela pesquisa de vocês. E espero que nós possamos te ouvir em outros momentos, Cassandra. Muito obrigada. Eu convido agora, na sequência, o Ramon. Ele vai tratar da seguinte temática: imaginários comunicacionais surdos, ideologias linguísticas sobre as comunidades surdas sinalizantes. Eu já vou compartilhar o material aqui do Ramon, mas se quiser ir se apresentando, fica à vontade. Queria testar o som, não sei se está saindo o som. Boa noite a todos. Eu me chamo Ramon Linhares, sou estudante do programa de pós-graduação em Linguística da UFSC. Né? Essa minha pesquisa está diretamente ligada à minha vivência em comunidades surdas, sinalizantes, falantes de língua de sinais. E o que eu tenho para falar de introdução, antes de apresentar propriamente o trabalho, é que eu gostaria de estar fazendo essa apresentação em língua de sinais, né, que é um compromisso com a comunidade surda, que a gente produza conhecimento sobre os surdos e que a gente divulgue conhecimento sobre os surdos em língua de sinais, né? Mas por umas questões tecnológicas que eu acho que a gente pode ir desenvolvendo com o tempo, a telinha pequenininha que a gente ficou na tela acaba não sendo uma telinha boa para visualização da língua de sinais, né? Então eu combinei aqui com os colegas intérpretes que eu faria em português, mas me comprometo depois em pegar esse material e disponibilizar ele em língua de sinais, numa publicação à parte, né? Comigo falando sobre o material como um todo. Mas entrando na pesquisa em si, o tema em si eu vou falar de ideologias linguísticas e como imaginários comunicacionais relacionados às comunidades surdas sinalizantes. Sinalizante é o termo que a gente usa para os coletivos surdos que falam língua de sinais, né? E como que fica essa relação com a escola brasileira. O objetivo é investigar as orientações ideológicas desses fenômenos comunicacionais que emergem nos coletivos surdos sinalizantes e pensar essas questões como elemento central em políticas e práticas educacionais voltadas para os surdos. Né? O plano da minha apresentação aqui para compartilhar com vocês hoje é primeiro falar um pouco sobre ideologias linguísticas de língua de sinais, que é um estudo interessante que não está tão divulgado ainda para esse tipo de aproximação e propor uma categorização desses fenômenos e, por fim, aproximar ele das questões educacionais. Pode passar, por favor. A minha metodologia do trabalho foi revisão bibliográfica, porque esse trabalho já existe, né? É uma pesquisa que eu estou compartilhando com vocês, e a partir de uma análise sociopragmática que a gente fez sobre esse material levantado, né? A justificativa de por que fazer essa pesquisa foi pensar um pouco sobre como que a gente poderia articular os estudos surdos, que são estudos de ciências sociais, com a sociopragmática, a sociolinguística, análise do discurso e um pouco de antropologia linguística, né? Fazendo um ensaio nesse sentido. E aí eu trago uma apresentação que fala que entre línguas e estruturas sociais existem sempre ideologias linguísticas. E isso vai orientar a nossa conversa a partir daí. Próximo, por favor. O contexto teórico conceitual das ideologias linguísticas nesse contexto que a gente vai conversar aqui, eu vou conversar um pouquinho sobre esses 5 primeiros tópicos mais rapidinho, porque é como se fosse mais uma fundamentação, né? Que é falando das ideologias linguísticas como esquemas conceituais, delas como conjunto de crenças, delas como mediação entre linguagens e sociedade, da diferenciação linguística e identitária, e do impacto das ideologias nas práticas linguísticas cotidianas. Pode passar, por favor. Na primeira conceituação, é legal a gente pensar o quanto as ideologias linguísticas elas imprimem normas existenciais. E isso é um elemento muito importante para a gente pensar. E eu vou já adiantando algumas questões relacionadas à comunidade surda que eu vou falar também mais aprofundado para frente, que é a ideia de que está claro para a gente, né, de alguma forma, de que as línguas que as pessoas usam de alguma forma estão cercadas de um ideal e esse ideal ele imprime nas pessoas a qualidade e o valor que elas têm de acordo com a língua ou com a variação de língua que elas falam, né? Então, nesse primeiro momento, é a ideia de que as ideologias linguísticas são esquemas conceituais que estão impregnados em questões políticas e morais que permeiam o campo linguístico como um todo e as práticas de linguagem.
né? Isso é importante para a gente guardar para o que vai vir mais para frente. Pode passar, por favor. A segunda questão são as ideologias linguísticas como crenças, né? A ideia de que o conceito de ideologia linguística, ele começa a impregnar nas práticas e no ideal das pessoas falantes ou não falantes de determinadas línguas, ideias de relação de poder muito cristalizadas, né? Então, se um determinado grupo fala de um jeito, só aquele grupo pode falar, né? Aí a gente tem marcações de gênero, de raça e uma série de coisas que estão atravessando a questão da língua. E, de alguma forma, eles moldam a nossa percepção e a forma como a gente analisa a linguagem. E aí esse segundo momento, essa questão do moldar é muito importante para a gente como pesquisador, para a gente pensar o quanto a nossa prática de pesquisa, principalmente o atravessamento teórico metodológico, ele está muito influenciado por essas ideologias, mas tem essa questão da neutralidade acadêmica que às vezes não deixa a gente ver o quanto a gente está atravessado por isso, né? Pode passar, por favor. A questão da relação da mediação, já falei um pouquinho de como a relação entre linguagem e estrutura social sempre tem ideologia mediando essas relações e que isso vai influenciar em como a gente percebe os sujeitos das línguas, né? Pode passar, por favor. A questão também é da questão, o quanto as ideologias linguísticas, atravessando esse processo de subjetivação das pessoas, ele constrói, ele faz parte da construção do nosso imaginário sobre as outras pessoas, que é esse outro idealizado da língua, né? Então, as ideologias linguísticas, elas não são só ideias sobre o que a língua é ou o valor que ela tem, mas também sobre os sujeitos que praticam e que são usuários dessas línguas, né? Seja como primeiro ou como sua língua, em diversas lógicas hierárquicas, né, que envolvem questões de identidade étnicas, né, questões de gênero, de raça, questões de nacionalidade, entre outras questões que estão diretamente ligadas às línguas que os sujeitos usam. Pode passar, por favor. O impacto das ideologias nas práticas linguísticas que já começa a estar bem direcionado para a nossa ideia de escola e como que esses ideais vão influenciar nas questões da escola, carrega essa ideia de que a língua não é neutra, de que ela está atravessada por valores sociais. As ideologias linguísticas elas influenciam diretamente as práticas, como as pessoas e o que as pessoas falam, e os valores associados aos diferentes modos de uso da língua, né? A gente vai ver quando a gente vai falar mais de comunidade surda mais para frente, o quanto isso está bem marcado. Pode passar, por favor. Eu passei rapidinho, porque eu acho que depois, se quiserem ter acesso ao slide, fica à vontade, para a comissão pode disponibilizar, ou enfim, pode rever, printar, né, a tela, mas era mais para dar só um fundamento inicial para a gente chegar na categorização das ideologias de linguagem em relação a comunidades surdas. Nessa pesquisa, a gente dividiu entre categorias que seriam externas e internas às comunidades surdas. E esses externas e externas vem de uma proposta axiológica dos estudos surdos que propõe pensar esse espaço de dentro da comunidade surda e o espaço de fora da comunidade surda, né? Então, falando de ideologias externas, a gente no Brasil não tem publicações que já usam esse termo diretamente, ideologias linguísticas, mas a gente tem uma série de publicações sobre a língua de sinais que já apontam para uma série de ideologias que atravessariam as línguas de sinais, né? Então, entre elas, eu vou citar aqui algumas que estão na publicação de Carnop e Quadros, 2004, que é uma publicação essencial para os estudos linguísticos da língua de sinais no Brasil, né? Que é um dos primeiros levantamentos de estudos linguísticos formais das línguas de sinais. Ela vai apontar, as duas autoras vão apontar já no começo mitos como a língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação, incapaz de expressar conceitos abstratos, que haveria uma única língua de sinais universal que todos os surdos do mundo usariam, que haveria falha na organização gramatical das línguas de sinais, que as línguas de sinais seriam superficiais e inferiores ao sistema de comunicação oral, que as línguas de sinais derivariam de uma comunicação gestual espontânea dos ouvintes, como se os gestos que a gente fizesse enquanto ouvinte, os surdos pegassem e transformassem eles, que viesse dos ouvintes a língua de sinais. E que as línguas de sinais estariam representadas no hemisfério direito do cérebro, que seria organizado, porque elas são organizadas espacialmente e não linguisticamente. Pode passar, por favor. Nesse sentido, a gente começa a ver já uma contradição e uma força ali lutando, que é a ideia de se uma língua pode ser gesto, né? Se o gesto pode ser língua, ou se ela necessariamente tem que ser vocal. Então, a gente vê aí uma ideologia de desqualificação de outras materialidades corpóreas como possíveis materialidades que expressariam língua.
né? Não só, e aí a gente vê o gesto não visto como matéria válida para um sistema linguístico complexo, a gente vê estruturas orais sendo utilizadas como metalinguagem para a língua de sinais, e só esse tópico aí já daria foi o que eu falei um pouco antes, que é sobre as questões metodológicas, né? Durante muito tempo, e ainda hoje, a gente usa o português para explicar certas fraseologias da língua de sinais, né? Às vezes como tags, como marcadores, às vezes isso como glosa, né? Às vezes dificultando a gente enxergar a estrutura direto da língua, porque a gente usa uma outra língua na frente dela, né? Que é uma forma de compreensão também de que as línguas de sinais seriam derivadas das línguas orais, então elas dependeriam das línguas orais para serem explicadas, né? Outra coisa seria a questão de como a gente tem historicamente o gesto sendo marginalizado como não linguagem, e já no começo de 1950, uma separação ideológica entre gesto e sinalização, né, falar em língua de sinais, como uma estratégia de reconhecimento da língua de sinais. Porque como o gesto é considerado não língua, né, não verbal, ele não carregaria um caráter gramatical, linguístico, estruturado, então foi estratégia de muitos escritos sobre língua de sinais dizer língua de sinais não é gesto. Então, de alguma forma, negando essa materialidade da língua para poder afirmar ela enquanto sistema abstrato, né? E aí um esforço de legitimação de uma série de pesquisadores para tentar mostrar que as línguas de sinais tinham um status de língua, e para isso utilizando a ideologia de que a oralidade é superior à gestualidade como forma de comunicação, né? E por último, uma coisa que a gente tem mais recente, que é a retomada da materialidade do gesto, que são pesquisadores surdos que se propõem a retomar e desenvolver estudos linguísticos sobre uma coisa que aí eu vou escorregar aqui um pouquinho para um lugar mais, uma fala mais afetiva, que eu acho muito bonita, que são estudos linguísticos sobre o gesto verbal. Essa ideia de um gesto que pode ser verbal, né? Isso é muito interessante. Posso passar, por favor? Vou falar aqui que eu tenho 5 minutos. Vou rapidinho para chegar nas ideologias internas ali. É, uma outra obra muito importante que a gente tem no Brasil se chama Libras, que língua é essa? E ali também já é feita uma primeira categorização ideológica muito interessante, que o próprio livro ele é separado entre o que são as línguas de sinais, o que é o surdo e o que é a surdez. E essa separação entre surdez e surdo ela é muito importante para conseguir entender a língua de sinais, porque a língua de sinais vai ser considerada ideologicamente uma marca que serve para dizer quem é surdo e quem não é surdo, né? E isso vocês vão poder ver em outros materiais de estudos surdos como um todo. Eu vou dar uma acelerada e pular algumas partes, mas basicamente o que está sendo colocado aqui é de uma forma muito didática nessa obra sobre como as línguas de sinais já começam a ser utilizadas não só como ferramenta de afirmação da língua, mas de afirmação e construção de uma identidade social da pessoa surda. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um dos documentos mais antigos que a gente tem, que organizou a educação de surdos, já entrando no debate sobre educação, são as atas do Congresso de Milão, onde a gente teve as principais instituições de surdos do mundo reunidas em Milão, em 1880. E uma das conclusões dessa ata é que ele fala sobre a incontestável superioridade das línguas orais sobre as línguas de sinais na reintegração do surdo-mudo, mudo na época se usava esse termo, né, à sociedade, permitindo a mais perfeita aquisição do conhecimento. Então, quer dizer, aqui ele está associando a língua oral tanto à sociabilização do surdo, como à própria capacidade cognitiva do surdo. Se ele não tiver essa língua, ele não vai conseguir nem estar na sociedade, nem pensar, né? E isso é uma compreensão que a gente encontra até hoje nas escolas, quando a gente vai conversar com algumas pessoas sobre educação de surdos. Pode passar, por favor. Falando das ideologias internas das comunidades surdas, a gente vai falar rapidinho sobre esses 5 tópicos, que é a modalidade. Eu vou falar de cada um, por favor, pode passar. Peço desculpa por acelerar. A questão da multimodalidade e da gestualidade verbal, né? A gente começa a ter uma aceitação da gestualidade de alguma forma, como meio de comunicação, primeiro não verbal dentro da escola e depois começando a ter encontros com a língua de sinais. Ainda existe uma distinção hierárquica entre sinal e gesto. Existem estratégias que começam a aceitar a multimodalidade, então vídeos legendados, não legendados, com som, sem som, com um intérprete só, igual vocês estão vendo na transmissão dos intérpretes com fundo neutro, com fundo colorido, com roupa, com maquiagem, enfim, com muitos elementos semióticos sendo utilizados ao mesmo tempo. A questão da translinguagem começa a ficar muito interessante nas comunidades surdas, quando as comunidades surdas começam a se encontrar comunidades que falam língua de sinais diferente. Isso também marca muito uma outra percepção da gestualidade.
e os desafios de categorização dessas práticas comunicativas sinalizadas, que ainda é um desafio para os cientistas dessa área. Pode passar, por favor. Uma outra questão é a questão das línguas de sinais nacionais e o pagamento das variedades. Isso aqui é muito interessante, porque assim, a gente começou a colocar as línguas de sinais em evidência, a gente tem leis, tem outros países no mundo que não têm leis que reconhecem a língua de sinais no território nacional como um todo. Aqui tem um exemplo que não dá tempo de eu mostrar para vocês, mas sobre línguas de sinais de centros urbanos e de lugares mais para o interior, em outras comunidades, né, onde elas vão ser hierarquizadas também entre os surdos. A língua de sinais urbana às vezes vai ser mais valorizada do que a língua de sinais de espaços no campo, né? Mas no próximo slide, por exemplo, para dar uma resumida, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, até aqui a gente tinha no Brasil 17, até 2017, mais ou menos eram 17 línguas de sinais diferentes no Brasil. Hoje a gente já passa de 20 línguas de sinais, né? E a gente com a nacionalização da Libras, né, que é a língua de sinais do centro urbano, atualmente de surdos institucionalizados em igrejas, academias, a gente tem o apagamento de uma série de outras línguas de sinais camponesas, indígenas e de outros espaços que não estão sendo enxergadas, ou até a necessidade de surdos que não usam língua de sinais, que quando eles chegam aos espaços, as pessoas vêm falando Libras ou botam um intérprete de Libras, e ele fala, não fala essa língua, né, porque existe uma generalização do ser surdo em cima dessa política. Pode passar, por favor. A polícia começa a ter o policiamento, a padronização e o purismo, né? A gente ouve hoje em dia as pessoas falarem sobre a Academia Brasileira de Libras, que tem que controlar Libras, que as pessoas não podem publicar dicionários ou glossários sem passar por uma comissão que autorizaria e validaria esse tipo de material, que por um lado tem um sistema de controle dos próprios usuários e por outro tem um sistema ainda de não reflexão sobre essas variações, as translinguagens e para o linguismo que pode ser vivido nesses espaços, né? E até a ideia de bom uso, né? Tem até um outro estudo, a gente pode ver com mais calma, assim, castas, né? Quando você usa que tipo de língua de sinais? Então você é intérprete, então você é mãe de surdo, então você é professora, então você é filho de surdo, né? E começa a ter caixas caracterizadas pelo uso que a pessoa faz da língua. Pode passar, por favor. Aí, enfim, a educação bilíngue e as ideologias de línguas de sinais, a gente tem espaços educativos onde a pessoa surda vai ser valorizada como principal agente, né? Então a gente precisa ter um surdo ali dentro para educar o outro surdo, isso é uma virada muito interessante para o todo. A gente tem o imaginário a gente tem o conflito entre o imaginário desses estudantes, desses docentes, desses professores. Eu venho de 15 anos trabalhando numa escola de surdo, e é muito interessante ver como os alunos surdos voltam como professores e começam a ter conflitos com os professores que eram deles, ouvintes, que não entendem essa virada de hierarquia também dentro da própria instituição, né? E como esse uso do português e a construção como um todo. Pode passar. Uso do Sangwright. E para concluir, a conclusão meio geral assim que dá para fazer nesse tempinho que a gente tem é pensar como é o reflexo dessas ideologias nas políticas educacionais dos surdos. A gente teria que fazer um estudo ainda mais aprofundado, pensando nas ideologias linguísticas das línguas de sinais, atravessada pelo capacitismo e o generalismo das diferenças, né? Porque muito disso que a gente falou aqui passa por esse lugar capacitista de acreditar que se o outro não tem um corpo igual ao meu, se ele não fala língua igual a minha, então ele precisa ser consertado, né? E o quanto a gente hoje também tem as políticas surdas muito resumidas a intérprete, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem uma política de língua que é de afirmação de um grupo, de um coletivo que hoje estão em cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, e quando você vai para os números, a gente tem mais ouvintes contratados e ganhando salário e concursados trabalhando com Libras do que pessoas surdas. Entende? Então, a gente ainda tem uma hierarquia de que o ouvinte vai cuidar do surdo, a gente ainda tem uma hierarquia de que o surdo não pode fazer. A gente tem grandes instituições que têm publicação sobre língua de sinais e comunidade surda que não aceitam que os seus estudantes surdos, nem os ouvintes, publiquem materiais em língua de sinais, né? Então, quer dizer, a gente ainda tem uma discussão grande que a língua de sinais é mais uma língua de acessibilidade do que uma língua de conhecimento nesse contexto, né? Pode passar, por favor? Então, resumindo aqui as considerações finais, acho que a contribuição desse estudo é dizer que os estudos linguísticos têm que ser pensados como práticas sempre ideologicamente orientadas. É importante a gente reconhecer preconceitos ideológicos na pesquisa, e principalmente em línguas minorizadas, porque esses preconceitos atravessam a nossa metodologia, né? E a quantidade de vezes, um parêntese rápido, assim, a quantidade de vezes que eu como profissional de Libras, né, fui trabalhar com pesquisadores que levaram gravador de áudio para entrevistar um surdo, sabe? E aí você fala assim, tá, mas você vai gravar um intérprete, né? Aí você fala, não, mas você sabe que o intérprete não fala o que o surdo fala. Aí a pessoa fala, então o intérprete é ruim? Não, qualquer interpretação não fala o que a pessoa fala,
né? A pessoa quer fazer uma análise do discurso do surdo gravando o intérprete. Então, quer dizer, às vezes não tem uma compreensão da própria materialidade da dinâmica bilíngue, por ele ser um país monolíngue e tudo mais, né? Então, enfrentamento dessa pluralidade de línguas de sinais, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Como é que a gente entra no Zoom e não tem uma tela que a gente consegue colocar do mesmo tamanho para a gente falar em Libras, né? Como é que a gente não consegue, porque tudo é feito em função do som, né? E a gente mesmo como comissão, como organização, ou como promotor desse tipo de conhecimento, não está ainda também pensando sempre nessas coisas, ou está tratando isso como um problema de acessibilidade, né? Tem que vir alguém da acessibilidade para resolver, e não é ainda um problema de todos nós, né? Assim, quando faz um evento plurilíngue, quando faz um evento que pensa essas coisas, não tem esse pluri, não está nas práticas como um todo. Agradeço, era meu último slide mesmo, e desculpa falar rápido, mas era mais ou menos o que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ramon, um tema muito interessante, muito importante. Você trouxe aqui um panorama que existem línguas de sinais no Brasil, não apenas a Libras. Acredito que é novidade para a grande maioria das pessoas que não são pesquisadoras na área de línguas de sinais. Muito obrigada por compartilhar suas questões e que acabaram se tornando questões aí de pesquisa do doutorado. Vamos seguir, então, com o nosso GT. Convido agora a Thaíse. Ela vai tratar de políticas linguísticas educacionais e a inclusão de imigrantes surdos nas escolas nas fronteiras. Fica à vontade, Thaís. Muito prazer. Boa noite, obrigada. É modo apresentação aqui. A minha pesquisa tem muito a ver com o que o Ramon acabou de falar, inclusive a introdução, é a introdução da pesquisa, feita no âmbito do programa de pesquisa e extensão, chamado MISSordo, que trabalha como apoio a migrantes e refugiados surdos. E nesse contexto introdutório, é exatamente o que o Ramon acabou de falar. A Libras ainda, né, nesse mesmo quesito de pensar que a língua portuguesa é a única língua do país, esse pensamento ainda de monolinguismo, isso passa com as comunidades que envolvem as questões da língua de sinais. Então, a Libras oficializada como língua da maioria dos surdos do Brasil, e no Brasil tem sido considerada erroneamente, né, a língua de todos os surdos. E aí, quando chega questões como a migração, surdos trazendo suas línguas maternas de outros lugares, de outros países, nós temos um impacto que eu vou tratar um pouquinho disso nesse trabalho. Temos, então, movimentos surdos que têm trabalhado em relação a essa política, e isso tudo tem acarretado uma política que traz a educação bilíngue, português e Libras, né, políticas para isso, e trazendo, como o Ramon também falou, sobre a tradução e interpretação como foco dessa acessibilidade para a comunidade surda. Então, dentro desses dois pontos, e pensando também dentro do contexto em que o programa está situado, não só vinculado à Universidade Federal de Roraima, aqui em Roraima, também como programa interinstitucional vinculado à Universidade Federal do Oeste do Pará. E no Oeste do Pará, temos voltado nossa ideia, nosso foco para as questões de educação, no âmbito da escola, enquanto aqui em Roraima o programa tem voltado suas questões para a integração local, política, social, de regulação migratória e outros por causa da migração forçada e também o fluxo maior de imigrantes surdos venezuelanos. Então, nesse contexto, se apaga um pouquinho, pensando na Libras como única língua da comunidade, quiçá algumas pessoas pensam que, na verdade, aí daquela ideia de que a Libras ou as línguas de sinais são universais, só existe uma língua, aí se apaga todas as outras línguas. Só no Brasil temos ali várias línguas de sinais indígenas, línguas de sinais de comunidades isoladas, língua de migração, língua de circulação turísticas. Só aqui em Roraima temos quase 3, 4 línguas de sinais indígenas em processo de documentação. Temos a língua de sinais da Venezuela, provavelmente a existência da língua de sinais de haitianos e língua de sinais também, que o Roraima faz fronteira com a Guiana, língua de sinais ali dessa fronteira. Então, temos uma diversidade, um multilinguismo, um plurilinguismo gigantesco, mas ainda perpassa pela questão da Libras como língua universal ou língua
única da comunidade do Brasil. E, diante desses contextos, a gente tem pensado, né, diante dessa realidade, em olhar para as outras fronteiras. O que eles têm feito nas outras fronteiras, principalmente na região centro-oeste e sudeste do Brasil, já que também existe a realidade desse trânsito e matrículas de alunos surdos de outras nacionalidades. E tentando comparar para pensar possivelmente, né, outras estratégias e dinâmicas no âmbito do programa. Então, nós temos olhado os documentos e os trabalhos feitos no âmbito da fronteira do Brasil com a Bolívia, ali em Corumbá, as escolas de fronteira do Brasil e Paraguai, e também do Brasil e trabalhos que relatam esse processo na fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, esse recorte traz a ideia de discutir um pouco em relação às políticas linguísticas educacionais, né, nesses países e entender como essas pesquisas e alguns instrumentos normativos abordam a questão educacional, né, da inclusão dessas pessoas nessas regiões citadas. Com a abordagem qualitativa e revisão bibliográfica, a gente tem trabalhado com alguns textos que foram produzidos não só no âmbito da pós-graduação, mas também textos ainda que dizem a respeito, como aqui no caso de Roraima, não tem nenhuma dissertação defendida ou trabalho de doutorado defendido em relação à inclusão de imigrantes surdos. Então, nós encontramos ali 2 trabalhos, feitos em 2020 e 2021, na fronteira com a Bolívia, o trabalho de Santos e Lima, 2020, também o do Maurício Lobot, em 2017. Na fronteira com o Paraguai, tem uma dissertação defendida em 2021, que fala sobre as questões de inclusão educacional de crianças surdas paraguaias. E na fronteira com o Uruguai, nós temos o trabalho de Figueira e Vaz, que falam, além da questão da inclusão, um pouquinho sobre a língua e o compartilhamento das línguas. Nós ainda estamos nessa parte, nessa pesquisa, não chegamos ainda a comparar e chegar na parte dos instrumentos, mas pretende-se analisar a Lei de Libras, fazer o paralelo com o decreto que regulamenta a Lei de Libras, a Lei de Imigração, a lei que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete e as políticas nacionais da educação especial na perspectiva de educação inclusiva e outros instrumentos que ainda não foram elencados nesse momento inicial. Então, Raíze, vou te atrapalhar só um segundinho. Seus slides não estão compartilhando. não. Aí, o que eu faço? Eu vou voltar aqui. Aparece agora? Eles aparecem, mas não muda a tela conforme você vai falando. Deixa naquele modo de exibição que parece um livro aberto. É do lado de onde você colocou. Estava daquele jeito. E agora? E aí eu estava mudando aqui no computador? Tá passando? Pra gente não tá mudando. Desculpa, se você for em apresentação de slide, será que não dá certo? Ali em cima. Ali em Thaís, cima. às vezes dá esse problema no Zoom com o Word, com o PowerPoint. Então, deixa nesse modelo de edição e vai clicando um a um que a gente acompanha no modelo de edição, Thaís. Sim? Assim conseguem? Dá para ver para passar? Sim. Tá, agora eu não sei. Eu acho que eu estava aqui. Ah. Bom, e diante desses ainda nessa fase inicial de pensar as questões voltadas para surdos nesse processo educacional, temos 3 perguntas, né, norteadoras para pensar e olhar esses documentos. Então, como ocorre o ingresso desses alunos de outras nacionalidades nessas escolas, nessas regiões? Se há alguma modificação política, didática ou metodológica, e como as línguas desses alunos são vistas nesse processo de escolarização.
E eu trago hoje aqui só a última pergunta: como as línguas desses alunos são vistas no processo de escolarização? Então, todos os trabalhos, né, todos os 7 trabalhos analisados até aqui tratam de uma espécie de bilinguismo rígido, em que não se encaixa outras línguas de sinais, não se consideram. Algumas escolas têm a presença do espanhol, mas se trata espanhol-português, e não espanhol-português oral, né? E não o espanhol-português, no caso dos alunos surdos, escrito, e a Libras-português, somente. E nisso tudo, o apagamento das línguas de sinais maternas, né, em cada região, no caso aqui de Roraima, a LSV, a língua de sinais venezuelana, a LSV, a LSU, a língua de sinais uruguaia, a LSP, a língua de sinais paraguaia, e a LSB, a língua de sinais da Bolívia. Então, essas línguas são apagadas, mas tem um contraste, tem uma diferença entre a região norte e região mais sul do país, que nessas regiões do sul não há migração forçada. Então, alguns alunos chegam nas escolas não sabendo, alunos que vivem na região de fronteira, inclusive vivem nos outros países e estudam nas escolas do Brasil e não têm e estão aprendendo a Libras como língua 1. E no caso norte do Brasil, a maioria traz a sua língua, traz a LSV já constituída, sua identidade, e mesmo assim essa língua é apagada no processo educacional de ensino ensino-aprendizagem. Isso tudo, né, no caso, não adequação do contexto escolar, então, se a língua é apagada, o sujeito é apagado, então não tem nenhuma modificação. Inclusive, o fato ser migrante também é apagado nesse processo. Estou falando da migração forçada aqui em Roraima. Nas outras, nas outras, nas outras regiões, os trabalhos mostram que o ser migrante está presente, ser migrante é surdo, mas que não traz nenhuma modificação no processo escolar, então todo mundo aceita. Aqui em Roraima já se tem uma outra tensão, porque, querendo ou não, tem um tensionamento da migração forçada, pelo número também de migrantes, mas também não há um- uma adequação metodológica para incluir as línguas de sinais. E, consequentemente, né, não tem uma compreensão das complexidades que envolve o multilinguismo presente no espaço escolar, o multilinguismo de línguas de sinais. Então, essa primeira parte a gente tem muito claro nos trabalhos que abordam essa, esse ingresso, essa permanência e esse estar matriculado, na verdade é quase que só isso, estar matriculado nas escolas. Alguns aprendem a Libras como L1 e outros, mesmo tendo a sua constituição linguística, aprendem a Libras como, ensinam, na verdade, né? Estão se ensinando ali a língua de sinais venezuelana como L1. Bom, e é isso. Bem rapidinho, ainda está em processo de finalização. É uma das linhas de pesquisa dentro do programa Me Sordo, agora voltado para as questões da educação, sendo que nós temos uma realidade na região oeste do Pará de alunos migrantes indígenas da etnia Uarau, matriculados na escola, e ainda é uma realidade para Santarém muito nova, e que pretendemos, né, futuramente pensar a partir também dessas realidades, dessas experiências em outras fronteiras, pensar a educação desses sujeitos numa região que não é de fronteira, né, como a região de Santarém, no Pará. E é isso, obrigada. Questões, referências. Nós que agradecemos, Thaís, deu tempo, mesmo com qualquer adversidade aí, foi tudo ótimo, deu tempo. Realmente foi uma temática que deu continuidade à apresentação anterior. Muito obrigada pela sua participação. Eu convido agora a Adria, se você já estiver preparada, Adria, pode compartilhar seu material. Ela vai tratar sobre políticas linguísticas educacionais através de uma gestão democrática na Escola Municipal Valdir Garcia, em Manaus, Amazonas. Fique à vontade, Adria. Ok, obrigada. Deixa eu ver aqui. Opa. Só um instante.
Está aparecendo aí para vocês? Sim. Bom, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Adria dos Santos Gomes. Eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. Sou bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, pela FAPEAM. Atualmente, sou professora de língua portuguesa e língua espanhola pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED Manaus. Estou de licença pelo programa Qualifica, faço parte do grupo de pesquisa GELINS, né, Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade, e também do Grupo de Pesquisas em Políticas Linguísticas, Críticas e Direitos Linguísticos da UFSC. Eu trago para vocês aqui para compartilhar um pouco da minha experiência dentro da Escola Municipal Professor Valdir Garcia, e o título da minha pesquisa é sobre políticas linguísticas educacionais através de uma gestão democrática na Escola Municipal Valdir Garcia, em Manaus, Amazonas. Bem, assim como alguns colegas que também apresentaram suas pesquisas relacionadas ao contexto amazônico, eu trago aqui também a vocês um pouco do meu local de fala, né, do meu lugar de fala, do meu contexto geográfico. Eu sou de Manaus, moro no estado do Amazonas, e aqui nós podemos observar que o Amazonas é uma região, fica na região norte, assim como alguns colegas também já apresentaram um trabalho. A gente sabe que o contexto da região norte é um contexto diversificado, é um contexto muito rico, cheio de cultura, diversidade linguística, e que também nós desenvolvemos atividades e trabalhos que possuem um certo destaque também diante de algumas realidades que são incorporadas a esse contexto. Eita, não está passando. Está travando. Não está passando. Bom, o PowerPoint também trava e aqui também está travando. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu trago aqui para vocês um pouco sobre a experiência dentro da Escola Municipal Professor Valdir Garcia. É uma escola onde eu pude atuar como professora de língua espanhola para os professores da rede municipal. Ela é a primeira escola de Manaus a se tornar escola de tempo integral. E, através dos projetos inovadores, ela é considerada exemplo para muitas instituições de ensino da região norte, devido à preocupação em realizar um trabalho de excelência, preocupando-se com o processo de formação dos professores que atuam na escola, e que, juntos à comunidade escolar, buscam minimizar os problemas enfrentados na realidade local. Essa é uma escola que se destaca dentro da região norte, dentro do estado do Amazonas, por além de ser a primeira escola de tempo integral, é uma escola que basicamente foi criada num contexto periférico, foi construída para atender alunos imigrantes, né, na época, alunos haitianos, no ano de 2010, quando teve um fluxo muito grande de imigrantes haitianos no Amazonas, em particular na cidade de Manaus, e também, a partir do ano de 2016 e 2017, passou a atender um público maior de alunos venezuelanos, por conta da crise migratória. Então, é uma escola que fica na periferia, próximo a abrigos, e por conta desse contexto em que a escola é inserida, a gestora ela pensou de que forma ela poderia fazer com que esses alunos e todo esse contexto que tem ao redor da comunidade pudesse desenvolver trabalhos inovadores, projetos educacionais que pudessem atrair esses alunos e fazer com que eles pudessem, de fato, vivenciar a escola como um todo. E o objetivo desse trabalho é discutir justamente essas experiências curriculares
que foram produzidas nessa escola e como se adere a essa perspectiva decolonial comprometida com os diálogos que são vivenciados pelos seus sujeitos e que rasuram e desorganizam esses limites e controles que são impostos à escola, fazendo parte de uma gestão democrática. Então, é tirar aquele tradicional e fazer com que os alunos possam se sentir atraídos para uma escola que promova discussões dentro da realidade, dentro das dificuldades que são inseridas naquele contexto. Então, o referencial teórico-metodológico que eu trago aqui, dentro dessa discussão, se vincula ao campo dos estudos, com os cotidianos escolares e seus currículos que são praticados, bem como pesquisadores como Bell Hooks, Matos, Oliveira, Santo, dentre outros. Então, quando se trabalha a questão do ensino e dessa particularidade de ser uma escola que atende alunos migrantes, quer seja haitiano, que falam lá o crioulo, quer seja os venezuelanos, que falam espanhol, quer seja os indígenas da etnia Warao, que também é um contexto, é uma realidade que está inserida em Manaus, em outros municípios também do estado do Amazonas, mas dentro dessa escola, a política de ensino que é tratada é fazer com que esses alunos possam ser protagonistas das suas atividades, que no espaço em que eles estão inseridos, eles também possam discutir as problemáticas da escola e, dentro do espaço escolar, as cadeiras já não são mais utilizadas no modo tradicional. Aqui os alunos eles ficam divididos em grupos dentro de um círculo ou, às vezes, como um grupo no coletivo. Então, a professora sempre faz com que os alunos possam observar um ao outro e façam uma discussão dentro daquele momento de trabalho que eles estão desenvolvendo. E falando sobre essa questão da gestão democrática, né, a Escola Valdir Garcia ela visualiza o estudante como protagonista da sua aprendizagem. E os professores eles são tidos como mediadores desse processo. Então, a partir dessa forma diferenciada de se trabalhar dentro da escola, os alunos passaram a ter um destaque maior, a se preocupar com o espaço escolar, com todos os momentos que são vivenciados na escola. Então, eles têm aqui, através dessa foto, vocês podem observar momentos que eles praticam uma roda de conversa e eles fazem uma plenária também, uma vez por semana, com alguns grupos específicos, para discutir os problemas que são enfrentados na escola, se é um caso de xenofobia, se é caso de falta de uma alimentação que está um pouco desregularizada. Então, eles discutem todo o processo que faz parte da escola, juntamente com a gestora. Então, o estudante ele é responsável, nesse caso, pela sua aprendizagem, que é compartilhada com a sua família e com todos os atores educacionais. Ou seja, não fica só aquela mediação tradicional do professor versus aluno. Então, toda a comunidade escolar, pais, familiares, vizinhos, fazem parte desse processo educacional. O espaço de ensino, ele vive a educação integral porque respeita o sujeito em todas as suas dimensões, quer seja emocional, principalmente naquela época de pandemia, né? Quer seja social, quer seja cultural, física e intelectual, vendo na sua integralidade. Ou seja, é uma escola que vive a educação integral na prática e se trabalha com a corresponsabilização da educação como um todo. Então, as discussões são sempre feitas a partir de um problema que é inserido na escola e de que forma esse problema pode ser ajustado. Matos também aqui faz uma citação que é bastante pertinente, quando afirma que, do ponto de vista pedagógico, a perspectiva intercultural ela está baseada no reconhecimento da diversidade cultural, não somente de grupos minoritários, mas de todos os membros da sociedade. Além desse reconhecimento, as práticas desenvolvidas nesse contexto escolar podem auxiliar no entendimento de que a heterogeneidade que nos caracteriza
deve ser vista positivamente, de maneira que se promovam o respeito e a igualdade de oportunidades, transformando as escolas em espaços de mudança social. E aqui a gente pode observar, nessa foto, que a professora ela trata aqui um pouco sobre a questão cultural, falando sobre o boi-bumbá de Parintins, que é algo específico da nossa região, né, do estado do Amazonas, que inclusive agora, esse final de semana, vai acontecer em Parintins. E aqui a gente pode observar uma grande diversidade de alunos, né? Nós temos aqui alunos haitianos, alunos venezuelanos, alunos indígenas e alguns alunos manauaras que também estão dentro desse convívio com os demais alunos. Então, eles podem interagir, conhecer um pouco da cultura um do outro e fazer parte desse processo através do conhecimento de danças, etc. Bom, e aí, além dessas atividades que são desenvolvidas na escola, de acordo com uma reportagem do Centro de Referências de Educação Integral, a Escola Valdir Garcia, ela passa a ser considerada uma escola de referência para o Brasil e para o mundo. A gestora da escola ela teve a oportunidade de mostrar como ela trabalha esse processo com esse público diversificado que ela tem em várias partes do Brasil e também do mundo. Ela faz palestras, atividades que desenvolvem o potencial que a escola tem, porque a partir do momento que a escola passou a adotar essa gestão democrática no ambiente escolar, só teve atividades positivas e os alunos puderam interagir de forma mais satisfatória e isso ocasionalmente desempenha um processo mais produtivo do ensino-aprendizagem. E aí a gestora, aqui eu também trago algumas observações em relação à escola como um todo, nas atividades que a escola passou a ganhar, o reconhecimento que ela teve por conta desses trabalhos que são desenvolvidos pela gestora. A gestora se chama Lúcia Cristina e, em 2020, ela também foi uma das finalistas do Prêmio Professor Educador Nota 10, por conta justamente dessa gestão democrática que é inserida na unidade de tempo integral, com os alunos haitianos, venezuelanos, com alunos com deficiência e em situação de risco. Além dessa atividade que foi desenvolvida, a escola também ganhou o Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, porque dentro da escola também funciona, foi revitalizado, na realidade, a horta e o Chapéu de Palha, que é um espaço criado para a prática de capoeira, dança, teatro, bem como também a reativação de um laboratório de ciências com uma cozinha experimental. Então, aí todos os alunos puderam fazer uma integração, ter uma qualidade na alimentação, e isso foi reconhecido através do prêmio que eles receberam, que também serviu de subsídio para eles melhorarem esse espaço em que eles estão atuando. Outro destaque que a escola também recebeu foi o 6º Prêmio Territórios Tom Miocac, que a escola recebeu justamente porque reconheceu e promoveu experiências pedagógicas que fortaleciam aí o vínculo entre a escola, família e território, que inclusive foi algo que trabalhado na noite de ontem, que a professora também fala sobre essa questão da identidade, do território, não só na questão dos povos indígenas, mas em cada localidade em que a gente está inserida, respeitar o espaço e a particularidade de cada um dentro desse processo de acolhimento, escuta, participação e as práticas de equidade que são colocados dentro desse espaço. E, como considerações finais, eu trago aqui as reflexões sobre essa comunidade escolar. Ela nos permite vislumbrar que os seus currículos praticados podem incorporar as vozes dos sujeitos que a integram e o modo como atribuem significados, performatizam e narrativizam as práticas de educação. Vida e arte no chão da escola, transcriando as suas múltiplas experiências existenciais e os processos identitários através de uma gestão democrática participativa, transformando a escola em um centro de referência a nível nacional e internacional, através dos trabalhos que são realizados e evidenciados dentro da escola. E aqui são as minhas referências. Muito obrigada.
Parabéns pela apresentação, Adria. Um excelente exemplo de gestão democrática. Dá para fazer funcionar, né? Como você mesma mostrou. Eu lembro que você participou do evento passado também, Adria, no nosso GT, não foi? Participei também. Exatamente, lembrei de você. Parabéns pelo seu trabalho. Enquanto os colegas Fidel e Martiniza se organizam, eu vou aproveitar que a Thaís está aqui presente ainda e vou colocar uma Desculpa, pergunta para você. está me ouvindo? Ah, tá, Fidel. Então, eu não achei que você não estava Boa pronto noite. para me respondido. Tudo certo? Tudo. Ah, então, se vocês quiserem se organizar para apresentar, fiquem à vontade. Tá, já vou apresentar, pode continuar ainda falando. Vou apresentar aqui. Ótimo. Então, nossa próxima apresentação será da Martiniza e do Fidel. O tema de pesquisa deles é Em Busca de uma Educação Linguística e Sociocultural Emancipatória. Quais caminhos são possíveis para transgredir e superar o ensino guineense? Se quiserem abrir o microfone, se apresentar, fiquem à vontade. Tá, vou apresentar, tá só. Quando aqui. A sua câmera está fechada, Fidel. Tá aparecendo a apresentação? Está compartilhando, só não conseguimos te ver ainda. Fidel, acho que eu posso compartilhar. Agora te vemos, Fidel. A Martiniza ainda não estamos vendo. Estão me vendo? Martins agora. Agora sim. Certo. Vocês estão falando de onde? Eu estou falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E você, Martiniza, onde está? Estou em Redenção, Ceará. Ah, estão todos no Brasil, então, mesmo fuso Sim. horário. Fiquem à vontade. Poderia só confirmar, está aparecendo a apresentação? Está. Sim. Tá bom. Martineza? Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem e me ver? Sim. Certo. Eu sou Martida José Camparã, sou guineense, Guiné-Bissau. Atualmente estou aqui no Brasil, estou fazendo mestrado em letras na Universidade Federal do Paraná. E a minha dupla é Fidel, que é Sanaimbaná. Ele é doutorando em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho ele tem como título Em Busca de uma Educação Linguística e Sociocultural Emancipatória. Quais caminhos são os possíveis para transgredir e superar o ensino guineense? Com o objetivo, pretendemos buscar refletir e enfatizar sobre a importância dos saberes tradicionais no contexto guineense, no contexto educativo, e quais são suas possíveis contribuições para a nossa prática educativa. Pode passar, Fidel. Fidel? Sim, Travou. tá. Então, só para contextualizar, o contexto guineense, né, ele comporta a multiculturalidade, né? Tanto linguística, como exemplo, podemos ver, na Guiné-Bissau temos mais de 20 línguas, e cada um dessas línguas pertence a uma etnia, e cada dessas etnias tem seus modos de vida, costumes, de vestir, né? Modos de enxergar o mundo totalmente diferente. Então, a Guiné-Bissau ele comporta essa riqueza cultural. E quando vemos na prática educativa, todos esses saberes, essas riquezas culturais estão distantes da nossa prática educativa, ou seja, eles não são compartilhados entre essas práticas educativas.
Então, nós partimos do pressuposto de que o ensino guineense, né, considerando a nossa experiência como ex-aluno desse sistema, de que ele se baseia numa prática metodológica muito mais mecânica, que foca justamente só em partilhar o conhecimentos mecânicos para o aluno. Enquanto esses saberes que estão partilhados nas práticas reais, nas nossas comunidades, da cosmovisão do nosso povo, é muito distante da nossa realidade. Então, considerando também o nosso a nossa história, né, como um país que passou por 500 anos da colonização, né, e também que não aborda sobre a colonização no seu contexto educativo, e não conta a história, essas histórias sobre como é a Guiné-Bissau antes da invasão, são silenciados, e das histórias sobre a invasão são contadas numa perspectiva mais narrativa, que romantiza esse olhar brutal da invasão, dos motivos da colonização, como se fosse, tipo, os portugueses chegaram a Guiné-Bissau com esse objetivo dessa falsa civilização. Então, o ensino guinense ele se distancia do nosso passado histórico, assim como dos nossos saberes tradicional, cultural, que são manifestados na nossa comunidade. Por isso, nós acreditamos que esses saberes eles são pertinentes ao nosso sistema educativo e eles podem contribuir como subsídio para acabar com essa limitação de um ensino que é totalmente técnico, mecânico, que contribui para reafirmar as ideias do colonizador, não desconstruir esses saberes. Ele pode contribuir, né, para desenvolvimento de um ensino muito mais emancipador, muito mais crítico, e para aquele que é uma das preocupações do nosso líder, Amílcar Cabral, né, que é de reafricanização da mente e do espírito africano. Por que o Amílcar Cabral preocupava com essa reafricanização? Ele entendia que a colonização no nosso contexto não é só uma colonização territorial, mas também é uma colonização ideológica. Então, ele não lutava só para a expulsão dos portugueses dentro do nosso território, mas também para a desconstrução das ideologias empregadas ao longo do nosso processo de colonização, que subalterniza os nossos saberes, silencia o nosso passado histórico e desvaloriza os saberes compartilhados, visão do mundo dos nossos antepassados. Então, dentro do nosso trabalho, nós tentamos trazer algumas reflexões sobre essa questão e apontamos e trazemos algumas questões para refletir juntamente com os leitores sobre essa questão. Trazemos algumas perguntas, mas não buscamos responder de uma forma linear dentro do trabalho. Essas questões são as seguintes: afinal, por que o sistema de ensino guineense se distancia do nosso passado histórico e das práticas do contexto real e social? Será que apostar só no conhecimentos técnicos, científicos, consegue dar conta desse processo, dessa aproximação e criação de uma sociedade mais justa, capaz de responder ao desafio da nossa atualidade? Incluir só a história do nosso país no sistema de ensino guinense e técnico bancário é suficiente para construir um ensino com um olhar muito mais diferenciado e crítico? Será que levar os saberes para a sala de aula não seria uma forma de estabelecer essa aproximação da nossa prática escolar e do nosso contexto social e cultural dos alunos? Que base norteia o nosso sistema de ensino guineense? Essa base não parte dos saberes, será que essa base parte dos saberes tradicionais? A cosmovisão do povo guinense, do nosso antepassado, a cosmovisão dos africanos, ou é central nas ideias do Ocidente? Então, quando falamos de que defendemos uma abordagem mais emancipatória e crítica no contexto guinense, refutando um ensino que é muito mais técnico, estamos falando de uma abordagem educativa que é culturalmente emancipatória e crítico, que é sensível à realidade linguística, cultural e histórica dos alunos, que considera essa multiplicidade cultural e linguística do povo guinense, em que nos currículos escolares seja contemplada essa política educacional e práticas pedagógicas que estão alicerçadas no nosso contexto real, né? Que dialoga criticamente com as práticas desenvolvidas no nosso contexto real.
um ensino que se baseia da cosmovisão do povo africano, do nosso modo de perceber o mundo, de enxergar o mundo, não do Ocidente. E depois só para finalizar também, nosso trabalho baseamos nos autores, né, de linguística aplicada, como Moita Lopes, Pennycook, e estudos também de Paulo Freire. Linguística aplicada porque é nossa área de estudo, e também porque ele busca estabelecer essa inteligibilidade com questão social, né, valorizando não só estudando os conhecimentos dos povos que estão colocados à margem da sociedade, mas também compreendendo que conhecimentos partilhados por esses povos são importantes e podem contribuir para as mudanças sociais. Pode continuar, Fidel. Dando conta Eu vou só interromper um segundinho. Não estão compartilhando os apresentação e slides. pode Vai ter destacar que aqui clicar do lado esquerdo, um a um, para eles passarem. Não está compartilhando? Não, desde o começo. Estou te avisando lá no chat. Ah, não está vendo? Tá, deixa eu ver aqui. Então, até agora? Agora estão vendo? Agora sim Ainda estamos vendo. Desculpa, pessoal. Então, vou ter que deixar assim, porque se eu colocar para... Deixa eu ver aqui. Tá passando? Não, parou em propósito da educação colonial. Vou apresentar assim, acho que vou ter que deixar. Isso, se você clicar no lado Tá esquerdo, um a passando um, agora? aí muda, sim. Tá bom. Então, partimos do propósito da educação colonial, como podemos ver, é uma educação totalmente oposta a questões culturais, filosóficas, cosmovisões africanas, particularmente da Guiné-Bissau, como Paulo Freire mostrou no seu livro Carta Guiné-Bissau, no qual afirma que a educação colonial tinha como um dos principais objetivos, não só, mas um dos principais objetivos é a desafricanização. Quer dizer, uma educação que não inclui nos seus conteúdos escolares e a realidade cultural dos povos africanos, particularmente dos países que faziam parte das colônias portuguesas. Então, partindo desse tipo de educação, compreendemos que é necessário repensar o sistema educativo guinense, quer dizer, não só repensar o sistema de forma radical, fazer uma mudança tanto do que foi herdado do período colonial, assim como ressignificar, quer dizer, valorizar a realidade linguística e cultural guinenses, toda a epistemologia guinense e cosmovisão, isso são necessários, porque a partir dessa história da nossa realidade, isso pode servir como subsídios teóricos e práticos para potencializar nossos sistemas educacionais. O outro aspecto também que achamos interessante é a questão de, como colocamos no subtítulo, quais são os caminhos possíveis que podem ser trilhados para o ensino reafricanizador. Tomamos como, por exemplo, que é necessário tomar em conta os resquícios da colonização. Quer dizer, devemos tomar em conta que, no contexto guinense, ainda persistem a colonialidade do poder, do saber e do ser. Falamos do poder, que pode ser visto por meio das questões políticas, e do saber também podemos destacar a questão epistemológica. Por exemplo, há ainda uma predominância de valorizar saber que vem do Ocidente do que saber local, que são vastos, mas mesmo assim não são valorizados. Tem também a questão de valorizar o saber e epistemologia do Sul, que também são pertinentes no contexto guinense, particularmente no contexto africano e demais países que passaram por vasto processo de colonização. E levar também saber tradicionais, como Martins já destacou há bocado, que são pertinentes e epistemologias construídas, que podem servir para tornar um ensino muito mais dinâmico, muito mais próximo à realidade guinense. Aqui trazemos um provérbio só para destacar, por exemplo, no contexto guinense temos um provérbio em língua guinense. Língua guinense é a língua também denominada língua crioula, mas optamos por denominação guinense, dada a tratamento pejorativo que o termo guinense geralmente recebe. Nesse provérbio temos, por exemplo, quem que se benunde que sai e está se benunde que é na baia, que significa, traduzindo, quem
conhece de onde veio, sabe os caminhos que deve trilhar. Realmente, para sabermos para onde vamos com uma educação, o que pretendemos com uma educação, precisamos saber de onde saímos e onde queremos chegar. Isso pode nos ajudar a reorganizar nosso sistema educativo, não simplesmente pegar tudo que vem de fora e adaptar, ou seja, pegar tudo que vem do colonizador e pegar como ideal e renunciar à nossa realidade e à nossa cultura. Tem também a questão de tradição guinense, que quando falamos, por exemplo, da necessidade de aproximar a prática escolar guinense com a prática social real, que é praticada dentro do contexto guinense, o que queremos destacar é que é necessário incluir no sistema educativo guinense a questão de literaturas guinenses, questões filosóficas, históricas, antropológicas do contexto guinense, assim como a oralidade, porque é uma sociedade que é inerente, a oralidade é inerente à sociedade guinense, de modo geral, africana. Outra questão também que destacamos é reafricanizar o ensino guinense. Acreditamos que, para reafricanizar o ensino guinense, é preciso tomar a cosmovisão dos ancestrais, que aparece na literatura oral. Também podemos ver na filosofia africana ou guinense, na história, na antropologia guinense, como base para fundamentar nosso sistema educativo, ou nosso ensino. E indo já para a conclusão, e queremos só destacar uma coisa que é muito importante no contexto não só guinense, mas africano, que é a questão dos anciões ou anciãs, que são tomadas como bibliotecas vivas, no sentido de que essas pessoas mais velhas têm uma contribuições imensas que podem ser aproveitadas para gerações vindouras ou as gerações mais jovens. Por exemplo, temos aqui, como geralmente dizem, quando mora um velho, perde-se uma biblioteca. Talvez na cosmovisão ocidental, a questão de biblioteca seria um espaço físico, mas no contexto aqui não se trata simplesmente de um espaço físico, uma estrutura, mas é uma capacidade humana, por exemplo. Um velho tem conhecimento que esse velho tem, não só conhecimento que ele recebe ao longo do tempo, mas saber que esse velho acumula. Por exemplo, na Guiné existem muitos provérbios que enfatizam essa ideia. Por exemplo, tem outro provérbio que diz assim: garante e cá Deus, mas tarda com Deus. Que quer dizer, o mais velho não é Deus, mas viveu muito tempo com ele. Isso também é um provérbio. Tem também outra: garante e capote de mensinho, que quer dizer, o ancião não é um pote de remédios, mas pode dar conselho também, talvez que pode servir mais do que o remédio que a pessoa vai tomar posteriormente. Então, são algumas coisas provérbios muito interessantes. E em relação a essas contribuições que anciãos e anciãs podem levar para a sala de aula, acreditamos que essas ações podem contribuir na constituição familiar, no debate nos contextos escolares sobre a constituição familiar. Pode também contribuir sobre os poderes locais dos régulas. Régulas significa reis. E também pode contribuir na problematização das questões ancestrais, valores de cada grupo étnico, como Martins apontou. São mais de 20 grupos étnicos, cada grupo étnico tem a sua particularidade cultural. Tem também a questão da moralidade, que essas ancestrais podem contribuir, questões filosóficas e questões de como as pessoas pensavam a agricultura, como pensavam agora. E também a questão de proteção ambiental, que são atualmente questão muito importante para a gente problematizar. E eles têm conhecimento bastante que pode contribuir. E também temos questão de higiene, alimentação, saberes medicinais, que também, sobretudo, saberes medicinais, que são muito importantes nesse contexto. Essas são as nossas referências. E muito obrigado. E colocamos aqui um ponto, eu sou porque nós somos. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós que agradecemos, Fidel, Martiniza, mais um exemplo aí do diálogo entre a escola e a comunidade, e de fato uma gestão democrática que leva em conta a pluralidade, a diversidade e as particularidades da comunidade que vocês retrataram para nós. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Agradeço aqui a apresentação de todos, de todas, quem nos está ouvindo. E nós temos um certo tempo ainda, e eu escolhi duas perguntas que estavam lá no nosso chat do YouTube, e eu queria ver se a Thaís pode responder, se está disponível. Uma pergunta para o Ramon. Antes, convido a Adria, que levantou a mão. Você gostaria de fazer alguma conclusão, Adria? Eu apertei enganado aqui, desculpa.
Não, imagina, por favor. Então vamos lá, Thaís. Pergunta para você. Como que você avalia o uso do conceito de translinguagem para o contexto das línguas de sinais? Pergunta bem particular e muito complexa de responder. Mas dentro do contexto, no cenário da migração, inclusive eu tenho utilizado, cabe muito pensar isso. Quando se tem várias línguas de sinais, né, e várias línguas orais, isso é muito natural esse processo. E pensar nesse conceito ainda novo, né? Muitas pessoas ainda não conhecem esse conceito, e dentro da perspectiva que eu tenho trabalhado de políticas linguísticas, né, a translinguagem entra como uma prática de comunicação, e visualizar isso todos os dias nesse processo, principalmente de acolhimento da pessoa migrante venezuelana, tem sido magnífico. Ainda não consegui registrar e fazer nenhum trabalho em relação a isso, mas futuramente, talvez ano que vem, a gente já possa apresentar um pouquinho sobre essas práticas comunicativas em relação a esse acolhimento. No âmbito da escola, no âmbito educacional, também é uma outra questão, porque dentro no caso da cidade de Santarém, que é onde eu trabalho, ainda não temos nenhuma perspectiva, né, para pensar esse processo. Estamos junto com outros professores que trabalham também esse conceito, mas por hora temos trabalhado mais com observação e trabalhado como com registros. Ainda não me debrucei sobre eles como para produzir algo e nem pensar. Agora, no contexto das línguas de sinais em geral, tem algumas questões, inclusive que as pessoas acham que é muito contraditório, confundindo com outros conceitos. Eu acho que é bem legal falar sobre isso. Tenho passado por questões que as pessoas dizem, mas isso não se confunde com comunicação total, não se confunde com uma prática em que se visualiza, ou como se fosse uma Babel das línguas. Então, acho que é muito legal pensar em trabalhos e pensar em pesquisas voltadas para essas práticas de translinguajamento, né, de translinguagem, translíngue nesse contexto. Mas a minha experiência é mais no contexto da migração de surdos mesmos. Eu acho super que a gente tem trabalhado com isso e que tem visualizado que esse conceito tem agregado, né, a uma visão mais ampla, tanto do ensino e quanto do processo comunicacional. Muito obrigada, Thaís. Continua sua pesquisa linda. Muito obrigada pela sua participação hoje. E eu queria saber se o Ramon pode participar também, se está disponível ainda. Olá. Oi, Ramon. Tem aqui duas perguntas para você, para a gente fechar aí o bloco de perguntas. Se você poderia falar um pouco mais sobre como a Libras projeta uma identidade surda e como ficam as pessoas surdas que não utilizam Libras ou que não sinalizam. Uhum. A questão da relação entre língua de sinais e construção e projeção da identidade surda é uma construção que, segundo principalmente pesquisadores surdos da área da antropologia, eles vão tentar retomar de antes do século XVII. A gente já ter registros de pessoas surdas se reunindo e celebrando e marcando essa diferença. A gente tem estudos hoje que tentam perguntar se a condição de surdez e a experiência de viver em um coletivo surdo produziria etnicidade. E aí está uma das grandes debates sobre a questão das comunidades surdas e das línguas de sinais, né? Porque se essa diferenciação não é só uma diferenciação de condição de corpo e condição perceptiva de audição, né? Ela seria uma forma de se compreender no mundo que foi a um grau tão grande que produziu língua e formas simbólicas de interagir que a gente chama de cultura surda, né? Então, hoje a língua de sinais ela é o centro da bandeira do que a gente tenta produzir enquanto política das comunidades surdas, porque ela sintetiza toda essa explicação mais complicada de etnicidade surda, de formas surdas de viver, de Deaf Way, que é um caminho de pesquisa desenvolvido, caminho surdo, né, o jeito surdo de ser,
que já foi desenvolvido principalmente por surdos norte-americanos e europeus, assim, né? A gente está na carência de uma produção em estudos surdos do sul global, né? Assim, que eu acho que o Brasil hoje é um dos países com maior destaque, mas que também tem ainda estado muito num campo da linguística mais formalista, né? Assim, pouco explorando um viés mais antropológico e social da linguagem. Eu acho que eu posso dizer hoje que as línguas de sinais ao lado das políticas indígenas, são uma das produções de política de linguagem mais forte que a gente tem no Brasil hoje. Né, a ponto de ter lei, tá brigando por escola, tá na LDB, a ponto da gente ter leis para oficializar os intérpretes. A gente tem profissões que estão aí há anos e não são oficializadas pelo Ministério do Trabalho. Os intérpretes são oficializados, estão constantemente revisando. Então, acho que a língua, o problema que eu acho que é o cerne da minha discussão é quando a língua se encontra com o capacitismo, né? Toda essa política surda e visão de mundo, que também não é pura, não é só boazinha, né? Ela tem seus preconceitos ali dentro, se encontra com o generalismo. Então você tem uma política de língua que no final, vou falar uma coisa polêmica aqui, né? Que é, no final das contas, os intérpretes são mais privilegiados pela política da língua, e no final das contas, quando você tem um curso de letras libras, que é um ganho gigantesco para os surdos no mundo, quando eles olham para a gente, surdos de outros países, falam assim, mas vocês têm 34 cursos de letras libras em universidades, e surdo não paga nada para estudar lá, e tem vestibular em libras para ele entrar, o Enem está em libras, sabe assim, é muita coisa para alguns outros países que não tem esse processo já encaminhado. Mas um surdo que entra no Letras Libras hoje, ele se forma para ser professor de libras, e o mercado não está preparado para esse cara poder atuar em outros lugares que não seja ensinando ouvintes a falar libras. Então você pega o surdo e forma ele para ele formar ouvintes, e coloca o surdo à disposição dos ouvintes na sociedade, e não à disposição de crianças surdas, por exemplo, em escolas. Né? Então você fica na manutenção desse personagem que é muito difícil de construir nas políticas surdas, que é do ouvinte bonzinho que vai lá ajudar o surdo. Né? Por mais éticos que os ouvintes sejam no geral, tentando se relacionar com aquele espaço, essa estrutura fica ali muito forte. Né? Então acho que, assim, não sendo muito sintético, mas tentando falar um pouco, e eu acho que a coisa dos surdos oralizados que não utilizam língua de sinais, utilizam outras formas de comunicação, eles ficam um pouco mais na periferia desses debates, né? E pensando no hard da ideologia, a palavra surda ela é capturada pela língua de sinais, né? E quem não é surdo é deficiente auditivo, né? Hoje em dia, deficientes auditivos têm dito, não, a gente também é surdo, só que a gente é surdo de outro jeito. E aí abre também um debate gigantesco que a gente tem que tentar debater sem diminuir o debate da Libras, né? Que é quais são as possibilidades de educação linguística e plurilinguística e de translinguagens vividas pelos surdos, né? Porque hoje um surdo que talvez oralize, ele pode ser considerado mais inteligente no oralize, né? Fala língua oral, ele pode ser considerado num grupo inteligente que as pessoas falam, nossa, mas eu já passei por isso, de ver gente falando assim, nossa, mas aquela professora é tão inteligente, né? Ela fala bem. Aí você fala assim, como assim, né? Ela fala bem, ela é inteligente. E outros professores que são extremamente sagazes, muito bons, mas não falam português de serem desconsiderados, né, no jogo. Ao mesmo tempo, dentro de um grupo mais radical, mais arraigado das questões de surdas, essa pessoa oralizada vai dizer que ela não é surda pura, né? E aí vão começar a ter debate que a gente sabe que tem em todas as línguas, né? E os surdos estão provando que eles estão nisso também. Mas os surdos oralizados têm se organizado com muita ética também, produzido materiais onde eles falam respeitem a Libras, mas também tem isso aqui, ó. Falem Libras, mas também façam isso aqui, sabe? Eles estão tentando. Eu conheço gente que está tentando. Gente ruim também, que está dizendo Libras não é Liga do Surdo, Libras é um gano, tem um pessoal mais radical, mas tem uma galera também que está tentando fazer com respeito. Bacana, obrigada, Ramon. Aproveitando aí a deixa também, se você quiser agradecer aos seus intérpretes, né? Já que você é o coordenador da equipe, fique à vontade. Não, eu quero agradecer muito aos intérpretes, por exemplo, o horário deles é 7 horas, mas eles aceitaram ficar até mais tarde para o evento, né? Em conversa com a professora Cristine. Tem sido uma equipe essa galera, a maioria dela entrou agora esse ano, tem sido uma equipe muito boa de trabalhar junto. A gente tem tentado, é a primeira vez que a gente tem surdos na nossa equipe, atuando como tradutores aqui na UFSC, assim, já teve antes como estagiário, né? Mas essa vez agora como contratados, e a gente está muito feliz de poder contribuir também, né, para uma formação continuada. Tem sido um grupo de muito diálogo e muito bom de trabalhar junto e de crescer. A gente tem falado principalmente que a gente não vou fazer até uma brincadeira que o pessoal faz aqui, tem um sinal que é assim, que é de plantão. Só que esse sinal também remete à salvação, a salvar alguém de alguma coisa. E a gente está tentando principalmente construir isso, que intérprete não salva surdos de lugar nenhum, na sala de aula, o surdo gestor, né? A gente vai fazer um atendimento, a autonomia é dele, né?
E aí isso a gente está tentando construir junto essa ideia de que a gente não faz plantão de emergência, né? A gente tem tradutores hoje que estão traduzindo materiais que eu ouvi de pessoas de vários lugares assim, para que vocês querem surdo na equipe? A gente precisa de ouvinte que interprete o que estão falando. Aí você fala, não, mas a gente tem muito material para traduzir, a gente tem texto, a gente tem resolução aqui dentro que não está traduzida, né? Então, é uma desconstrução até própria dentro da nossa instituição que está aberta, mas que tem coisa legal para a gente construir junto, né? Então, muito obrigado também à professora Cristine, que teve um diálogo muito bom com a gente, achou caminhos. Agradeço também publicamente a Damaris e a Camila, que são duas intérpretes da nossa equipe que fizeram esse contato inicial, descobriram como é que fazia esse negócio do Zoom, como é que não fazia. A gente criou um streaming para poder colocar lá os intérpretes no outro canal. A gente está descobrindo os caminhos juntos e eu acredito que em algum momento a gente possa ter um evento com mais surdos, né, e com a tela maior ali para a gente poder falar em Libras também na janelinha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se os participantes quiserem agora abrir as telas, os que puderem, né? Agradeço muito a Emanuele, a Josefa, a Cassandra, o Ramon, a Thaís, a Adria, a Martiniz e o Fidel. Foram lindas apresentações. Muito obrigada por ficar conosco aí no GT3. Vou encerrando aqui os nossos grupos de trabalho e fica o convite para que vocês assistam amanhã a conferência de encerramento, intitulada Escritas de Afeto. Ela será exibida a partir das 10 horas aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada. Boa noite para todos, para todas.